as comemorações do aniversário do CBA. E o que nós planejamos para essa noite, né, é uma palestra, são duas palestras, né, do Fábio Amaral, nosso vice-presidente do CBA, e o Cláudio Melo, diretor da área de pesquisa do CBA. O professor Benedito, o geólogo Benedito, vai fazer uma breve explanação a respeito da história do CBA. A professora Maria Antonieta, da UERJ, vai fazer também uma breve explanação sobre o Parque Paleontológico. E o Fábio Amaral, geógrafo Fábio Amaral, geógrafo e arqueólogo, vai falar sobre os projetos do CBA para 2013. Tá bom? Então, convidar primeiro o geólogo Benedito Humberto, um dos fundadores do CBA. Não, sou um dos fundadores. Quase fundador do CBA. Boa noite a todos. Bom, missão que me deram aqui de última hora, se bem que o Fábio já tinha me dito alguma coisa ontem de passagem, mas essa missão de começar, né? Porque, na verdade, o principal que a gente vai ter aqui são as palestras do Cláudio e do próprio Fábio. Mas nós, os chamados vovôs, vovô eu, vovó a Maria Antonieta, do parque, sempre somos convidados para falar alguma coisa. Depois ela vai explicar por que o vovô e o vovó do parque. A minha missão é outra, falar um pouquinho da história do CBA, da sua fundação e tal. Bem, uma data, 21 de novembro de 1961. Nesse dia, os fundadores do Centro Brasileiro de Arqueologia se reuniram num prédio da Avenida Presidente Vargas, cujo número eu não sei qual é, porque na ata de fundação deve constar, mas eu não li a ata de fundação. Eu li alguns escritos a respeito, né? Com certeza que no livro, onde está a ata de fundação, deve ter o número do prédio, o andar e tudo mais. Mas isso eu não lembro. Se eu li alguma vez, não lembro. Mas é a Avenida Presidente Vargas, perto da Rio Branco. E se reuniram e fundaram o Centro Brasileiro de Arqueologia. Entre essas pessoas presentes, estava aquele que viria a ser o presidente, o ministro Gama Filho. Então, ele ainda não era o presidente, porque estava sendo fundado, mais tarde ele foi eleito primeiro presidente. E o secretário dessa reunião de fundação foi o professor Francisco Otávio da Silva Bezerra, que eu conheci pessoalmente, muitos aqui presentes conheceram também. Eu conheci o ministro porque eu trabalhei na Gama Filho no meu início de carreira de professor, conheci o ministro lá todo de branco, né, andando, fiscalizando as obras, aquilo tudo. Não tive intimidade com ele, não, era um simples funcionário lá da universidade, mas conheci de ver ele trabalhando lá. Mas o Francisco Otávio não, que também foi professor da Gama Filho, por acaso, mas o professor conheci no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. E fui apresentado pelo pessoal da arqueologia, professora Rondes e outros. Eu era da geologia. E o professor Otávio, ele me mostrou alguns... só um minutinho. Yara, pega para mim, por favor. Ele me mostrou alguns exemplares de boletins que eram mensalmente escritos, montados por eles e distribuídos para os sócios e as outras pessoas que gostam de arqueologia. E eu fiquei encantado com o que vi. Primeiro, eu fiquei sabendo a data de fundação. Fiquei sabendo que, naquela época, já tinha mais de 40 anos, ou quase 40 anos, né? Acho que foi no ano 2000, então estava assim, próximo a 40 anos. 40 anos, praticamente. E aí o professor Otávio um dia me disse o seguinte: olha, professor Benedito, eu vou convidar para ir na minha casa, porque vai ter uma reunião, e a proposta dessa reunião é que o CBA entre em recesso, né? Por vários motivos. Então o CBA vai... Falei, vai dar uma... não vai ser fechado, mas vai dar um tempo. Vai dar um tempo e vai fechar. Essa história tão bonita que eu estou vendo aqui nos seus exemplares, não pode terminar.
eu vou lá e vou fazer o possível para que isso não aconteça. E foi o que aconteceu. Consegui convencer a diretoria que estava presente que não era uma coisa boa esse recesso. E que o melhor que tinha que se fazer era tentar parar as arestas, ver o que está acontecendo, trazer novos sócios, enfim. E dar continuidade ao CBA, sim. E isso aconteceu. E eu entrei para sócio naquele momento, não era só, passei a ser associado. E a partir de então, passei a trabalhar lado a lado com o professor Francisco Otávio, no sentido de fazer com que o CBA andasse mais um pouco e chegasse aos 50 anos, o que ocorreu o ano passado, em 2011. Nós comemoramos com muita pompa e circunstância, né, vamos dizer assim, lá na UERJ, da nossa querida professora, graças, inclusive, a muita ajuda dela, nós comemoramos lá na UERJ o segundo encontro brasileiro, segundo encontro latino-americano de arqueologia, como parte dos festejos dos 50 anos do Centro Brasileiro de Arqueologia. Porque alguns anos antes, creio que uns 5 anos antes disso, nós tínhamos feito aqui no Clube de Engenharia o primeiro encontro latino-americano de arqueologia, também com muito sucesso. E aí, depois do primeiro, a gente tinha que fazer o segundo em algum momento. E achamos que seria muito bom fazer isso justamente quando fosse comemorado os 50 anos do que ocorreu. Nesse momento, infelizmente, o professor Otávio já não estava mais entre nós. Ele já tinha falecido, o eterno presidente, como a gente costuma dizer, porque depois do Gama Filho vieram outros, e depois o Francisco Otávio assumiu, e daí para frente ele ficou sempre sendo conduzido para a presidência, porque ele cuidava muito, com muito carinho, como se fosse um filho dele, né? O CBA, o Centro Brasileiro de Arqueologia. Basta dizer que quando ele faleceu, a sede era na casa onde ele foi criado, no centro da cidade, que era a casa, um apartamento da mãe dele. E ficou lá até ele falecer, até um pouco depois a gente conseguiu manter, até que a família pediu, porque havia a necessidade de fazer o inventário e tal. E aí nós fomos para onde? Para Niterói, onde a sede está hoje, lá no DRM, gentileza do grande amigo nosso, geólogo, conhecido de vários de vocês aqui, Flávio Hertal. Né? Conversei com o Flávio primeiro, depois eu levei o pessoal da então diretoria, a Gisele, que está aqui presente, a Caterina Beltrão e outros, e fomos lá e, gentilmente, conseguimos uma sala para que nós pudéssemos levar todo o material que estava aqui na sede do centro da cidade, lá para Niterói. E lá demos continuidade, fizemos eventos, cursos, enfim. O CBA continuou, né, vivendo, e como continua até hoje, com a sede lá. Claro que com o falecimento do professor Francisco Otávio, a gente sentiu muito a falta dele, seja pela amizade, tudo mais, mas também o Centro Brasileiro de Arqueologia se ressentiu muito dessa ausência. E tivemos alguns momentos aí meio que periclitantes. Mas, mais uma vez, com muita garra, muita vontade, a diretoria que ficou, a Caterina Beltrão, que era vice-presidente, passou a ser presidente, e com muita garra a gente conseguiu levar até a comemoração dos 50 anos. Até a gente falava, pelo menos 50 anos tem que chegar. Depois a gente vê. Mas aos 50 anos chegamos. E já estamos nos 51. Então, né, agora cabe à diretoria eleita, no dia 31 de maio deste ano, com a presidente ou presidenta, o Yara Martins, o grande Fábio, meu amigo Fábio Amaral, que é irmão de um geólogo que hoje trabalha no DRM, o Cláudio Amaral, o nosso vice, né, Fábio Amaral. E tem mais a Camila, que está aqui presente, né, também na diretoria, arqueóloga, que a gente sempre pensou, temos que ter arqueólogos na diretoria do CBA, que é um Centro Brasileiro de Arqueologia. Não é obrigatório que, para ser associado, a pessoa seja arqueólogo. Basta que goste de arqueologia. Por quê? Porque o CBA, assim como o IAB e a SAB, não são instituições tipo sindicato, associação de categoria de classe, tá? Não é igual à APG, que é a Associação Profissional de Geólogos, mas é igual à SBG, que é a Sociedade Brasileira de Geologia, que tem fins científicos, etc, etc. A APG é como um sindicato, só pode ser da APG quem é geólogo.
da Sociedade Brasileira de Geologia, desde que a pessoa queira e seja aprovado numa reunião. Não precisa, pode ser engenheiro, pode ser geógrafo, pode ser qualquer outro profissional, desde que aprovado ele pode ser da SBG. Mas não pode ser da PG, de jeito nenhum. Se ele não tem a carteirinha do CREA, o diploma de geólogo, não pode ser nem da PG, que não é sindicato, aqui no Rio a gente não tem, e nem do Sindicato de São Paulo, nem do Sindicato de Minas e das outras APs que existem pelo Brasil afora. Estou explicando para entender que, se tiver alguém aqui que queira se agregar ao grupo de pessoas que participam do CBA, né, não precisa ficar preocupado. Eu sou engenheiro, eu sou geólogo. Não tem importância nenhuma. Pode, sou biólogo, não tem problema, porque o CBA não é um sindicato, não é uma instituição de classe, né? Então, ela é aberta a qualquer pessoa interessada. A pessoa preenche uma ficha numa reunião, será aprovado, e, sendo aprovado, passa a ser associado, cumprindo as outras etapas, evidentemente, sendo que uma delas é pagar a primeira anuidade. Mas é baratinho, né? Ainda está, acho que R$60, se não me engano, né? Quer dizer, R$6 por mês, acho que dá para os interessados pagarem. Mas eu estou aqui para contar a história, eu estou me alongando muito. Então, eu não quero me alongar, só quero citar alguns nomes de pessoas que fundaram, porque eu acho que a gente tem que reverenciar a memória desses pioneiros, porque graças a eles que a instituição existe, aqueles 39 fundadores, né? E eu tenho aqui a relação, distribuí aí para alguns de vocês, não tenho cópia para todos, mas o número 1 aqui da lista, porque está na ordem de assinatura, na ata de Constituição, livro de atas, né? É o ministro, não podia ser outro, né? Luiz Gama Filho. A época desses 10 anos iniciais, ele foi o presidente. Foi uma época de ouro do CBA. Excursões ao Nordeste, a Roraima, a vários lugares do Brasil, muitos cursos, convênios com a SUAM, convênio com o Clube de Engenharia, enfim. A Gisele está aqui presente, e ela foi uma das que se beneficiou muito dessa fase, né, Gisele? Gisele é advogada, mas ela fez arqueologia nessa época, né? Não, depois, 74, tá? Se você quiser, eu digo até o número que você tem, 422. Você é associado ao número 422, não é não? Quanto? 406? Errei por pouco, tá vendo? A Gisele, então, é dessas mais antigas, mas não tão antiga quanto os fundadores. Ela faz questão de dizer isso aqui. Então, o ministro Luiz Gama Filho, a Vilma Dusset, que eu não conheci, foi a número 2. A Ambrosina da Silva Bezerra. Ambrosina da Silva Bezerra, certamente genitora do professor Luiz Otávio da Silva Bezerra. Denizar Pereira, Afonso Celso de Carvalho, Luiz Augusto Pereira, não vou ler o nome de todos, não. O Francisco Otávio é o número 8, foi o 8º, ele que foi o secretário aí dessa primeira reunião. Leda Goulart, tem alguns conhecidos, inclusive do pessoal do museu que está aqui presente. A Nilza Portela de Medeiros, a Ondina, Celso Eduardo Marquezine Torres, o engenheiro Haroldo Matoso, portanto, engenheiro pode, sim, desde a fundação. Alfredo Coutinho Medeiros Falcão, e esse muito conhecido, pessoal da arqueologia. O William Raim, Fernando Melo, Paulo Grande Neto, Leon Zaitel, Luiz Gonzaga da Gama Filho, o filho do Luiz Gonzaga, do ministro também. Carlos de Paula Couto, Museu Nacional, né, Simone? Lembra, professor de paleontologia? Carlos de Paula Couto? Não é do seu tempo? Mas o famoso professor de paleontologia que chegou um pouco antes do Fausto Cunha, você conheceu? Fausto Luiz de Souza Cunha é aqui, o número 35. Também foi fundador. Um pouquinho mais para cá. Paula Couto. E o que cuidava das aranhas, embora ele fosse um museólogo e tudo, era lá da SAI, e da Serviço de Assistência ao Ensino, né? Que é a SAI, e o da Museologia. Ele era o Vitor Straviaski. Lembra dele? Também não, que é mais antigo ainda. Ele se divertia
Ele se divertia colocando aranha na mão e ia para a televisão, aparecia o pessoal por causa de aranha caranguejeira. Mas ele sabia, né, porque ele entendia de biologia, e ele só fazia isso quando ela estava na muda. E aí, quando ele estava na muda, não tinha dente para morder ninguém. Aí ele dava uma de herói. Olha só, eu boto a caranguejeira enorme aqui, peluda na mão, e ela não faz nada comigo. Claro, não fazia porque ela não podia fazer. E depois houve uma história também, que a múmia andava passeando, as múmias saíam de noite e tal. Aí as pessoas iam de noite lá para ver se conseguiam filmar, né, porque fazia barulho, tinha pisada e tal. Uma lenda que ocorreu durante um tempo aí. A mídia aproveitou muito esse momento. E o Vitor gostava dessas histórias. Ele até alimentava isso, né, porque ele era museólogo, ele tinha que fazer isso mesmo, tinha que chamar atenção para o museu, era a tarefa dele, seja lá do jeito que fosse, né? Mesmo fazendo as múmias andarem de noite. Também fundador. E outro que você tem que conhecer, Simone, Luiz Castro Faria. Pode não ser do seu tempo, mas esse você tem que conhecer. Não é? Luiz Castro Faria, esse você conhece. Enfim, pessoas importantes da nossa arqueologia, da nossa paleontologia, muitos deles do Museu Nacional, o ministro, o filho do ministro e o professor Otávio, são os fundadores, são os 39 fundadores. E a gente tem que sempre estar citando isso, sempre que eu falo da história, eu escrevo, eu cito esses fundadores, porque tudo começou ali. Daí para frente, eu já falei nas excursões, os cursos e tudo mais, que aconteceu durante os anos 60, 70. A época de ouro foi realmente os anos 60, 70 até 80. Depois foram fundadas outras instituições, a SAB foi fundada, e eu não sei bem os motivos, mas a verdade é que muitos dos associados que chegaram a mais de 500 na época, chegou a 551, se não me engano, era o número da entrada da Cláudia Falce Bezerra, filha do professor Otávio, e é o que eu tenho no livro mais antigo, vai até 551, mas houve um declínio nesse sentido, que além do IAB, que já existia, Instituto de Arqueologia Brasileira, foi fundada a SAB e aí as coisas mudaram um pouco. Mas aí na década de 90, 2000 para cá também, a gente fez muita coisa, principalmente